Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais uma live. Hoje, dia 18 de fevereiro, às 19 horas. Estamos iniciando mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live vai contar com a ilustre presença da doutora professora, doutora Viviane Lima. E o nosso tema de hoje é aposentadoria por deficiência, né? A gente sabe que teve algumas mudanças, né? Boa noite, Camila! Seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Feliz demais todo mundo entrando. Vamos dar um tempinho, né? Um tempinho também para a doutora Viviane entrar. E assim que ela entrar, eu já puxo todos vocês. Gostaria de pedir para que vocês compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, né? E também, se puder curtir no coraçãozinho, porque o Face vai abrindo para mais pessoas poder entrar, né? Ter acesso à informação, tá bom? Como eu sempre peço em toda live, vou pedir por favor para que vocês coloquem de onde vocês estão nos assistindo. A gente sabe que a nossa live tem alcançado cada dia mais cidades, estados, né? Estamos a nível nacional. Doutora Viviane acabou de chegar, vou puxar para dentro da live. Seja bem-vinda, Viviane. E vamos falar, né, sobre os requisitos, sobre os cálculos, se melhorou, se piorou, né? Como é que a pessoa com deficiência pode se preparar para perícia, se existe perícia, se não existe perícia na aposentadoria, né? Lembrando, gente, que nós estamos falando em aposentadoria e não BPC, tá? Eu estou devendo uma uma live sobre BPC e todas as suas novidades, né? Doutora, eu vou clicar novamente, tá? Porque deu como recusado. Boa noite, doutora Kate. Boa noite, Marcos Caetano. Boa noite, Andréa. Angra dos Reis. Que maravilha, hein? Que delícia de lugar. Marcos de São Paulo. Marcos sempre presente, né, Marcos? Seja bem-vindo. Doutora Viviane, eu acho que pode ser que esteja dando algum problema pela internet. Vou chamar novamente. Boa noite, Luiz. Bem-vindo. Dré Brito, boa noite. Bem-vindo. E aí, o que que acontece? Enquanto isso, eu estou tentando chamar a doutora Viviane, tá? E o que acontece? A nossa live hoje é justamente para mostrar para vocês a diferença da aposentadoria normal para a aposentadoria por deficiência, né? Se pode contar um tempo como insalubridade, se não pode, tá? Esse é o nosso objetivo de hoje, tá? Vamos ver se agora vai, gente. Se agora vai. Oi, consegui. Opa! Boa Tudo bem? noite. Seja Boa bem-vinda, noite. doutora Viviane. Obrigada, eu que agradeço o convite. Imagina, eu que agradeço a disponibilidade da doutora. Né? Para quem não conhece, gente, a doutora Viviane é professora na jurídica e é advogada há um bom tempo, né, doutora? E Sim, tem uma bagagem muito boa e para trazer muitas informações para a gente hoje. Doutora, eu vou deixar a senhora à vontade para fazer a sua apresentação e aí a gente já sim. conversa e as pessoas estão à vontade também para fazer as suas perguntas. Bom, como disse a doutora, eu sou advogada já há bastante tempo. Eu sou contabilista também e eu sou aposentada por tempo de contribuição para deficiente. Então, eu vivi na pele esse tipo de aposentadoria. E eu dou aula também na jurídica e também dessa matéria que é a aposentadoria para deficiente, tá?
Então, eu vou iniciar fazendo uma breve explanação sobre o tipo de aposentadoria, tá? A aposentadoria para deficiente, ela vem como uma aposentadoria de tempo, com uma aposentadoria de idade. Ela vem regulamentada pela Lei Complementar 142, de 2013, a lei complementar, e depois veio uma lei regulamentando, que na realidade é cópia do texto da lei complementar, tá? Qual é a diferença da aposentadoria por tempo normal e aposentadoria por tempo para deficiente? A principal diferença é o cálculo, tá? E a redução do período de tempo trabalhado, que você acaba tendo um benefício na aposentadoria para deficiente. Na aposentadoria por tempo, para homem e mulher, quais são os requisitos? Primeiro, tem que ter tempo de contribuição e tempo trabalhado. Não adianta só dizer, olha, eu quero me aposentar por tempo, porque vai ter uma redução conforme o grau da deficiência, que faz parte dos requisitos, que é a comprovação da deficiência, tá? Sim. Para a mulher, o grau grave, 20 anos, grau médio, 24, o grau leve, 28. Para homem, grau grave, 25, grau leve, 29, e grau moderado 29 e o leve 33. Isso vai ser avaliado na perícia, tá? Sim. Além disso, você pode mesclar o tempo de deficiência com o tempo normal. Eu vou dar o meu exemplo para ficar simples, tá? Eu tenho 20, quando me aposentei em 2019, com 29 anos de contribuição e 8 meses, ou seja, eu tinha quase 30 anos de contribuição. Dali a alguns meses eu me aposentaria normal, sem necessidade desse benefício. Porém, o que esse benefício trouxe para mim? Desse período de 29 anos, eu tinha 7 anos e meio com deficiência. Tá. Aí eu passei por perícia, e aí essa perícia, o grau que foi definido foi o grau médio, tá? Então, como é que é feito? Parte do período é deficiente e a outra parte não é deficiente. Esse período que tem a deficiência, ele conta 1. Então, é 1 ano para cada ano de deficiência. O período sem a deficiência tem um fator que é reduzido. No meu caso, para a média, que foi a média, é 0,84. Ou seja, 1 ano não computa 1 ano, ele computa 0,84. Para a grave, 0,71 e para a leve, 0,94. Desculpa, é 0,71 para a grave, 0,83 para a moderada, que é a média, e 0,94 para a leve. Ou seja, quanto maior a deficiência, maior o fator que vai reduzir esse período que você não era deficiente. Uma grande questão que sempre havia discussão antes de eu me aposentar, os colegas diziam, né? Colegas de profissão até. Você precisa ter 15 anos de deficiência. Na aposentadoria por tempo, não precisa ter 15 anos de deficiência, que é a carência que a aposentadoria por exige, idade, né? Sim. Exatamente. Então, não precisa. Por tempo, você precisa ter. Quando saiu a lei, na época, precisava ter pelo menos 2 anos, porque a lei era muito próxima, então você precisava comprovar pelo menos 2 anos para depois fazer o pedido. Então, faz a somatória, você vê que o meu cálculo chegou a um tempo de 24 ponto alguma coisa. E aí, grau médio, certo? Agora, para a aposentadoria por idade, você precisa dos 15 anos na deficiência. Sim. E aí é feita a redução de idade, 55 anos para mulher e 60 anos para homem. Esse é o benefício da lei, juntamente com o cálculo, tá? Sim. Aí, dentro daquelas questões que você quer fazer alguma pergunta? Sim, quero sim. Doutora, Tá, pode como a gente sabe, né, no nosso país as pessoas... É um país um tanto quanto violento, né? Às vezes Sim. pela violência ou por um acidente, né? A pessoa nem sempre ela nasce deficiente. Muitas vezes ela se torna ao longo da vida. Uma pessoa que tem um período trabalhado insalubre, né? E aí depois veio a deficiência. Esse período que a doutora falou, que tem uma redução, né, antes da deficiência, e sendo um período insalubre,
como é que fica para essa pessoa se aposentar na modalidade de deficiente? É importante até essa colocação, porque você não pode acumular dois benefícios. Ou você aposenta para deficiente, ou você usa a regra da aposentadoria especial, tá? A própria lei diz que você pode se aposentar naquilo que for melhor para você. Aí você vai usar a regra daquele tipo de aposentadoria. No caso de uma aposentadoria de um trabalho insalubre, é uma aposentadoria especial. Antes da reforma até 2019, né, novembro, 25 anos você aposentava. E naquela época o cálculo era bem favorável, porque Sim. era 100% também. Um exemplo de como era o cálculo lá: 80% dos 80 maiores salários, descarta os 20 menores, então faz uma média, que é o PBC, o período base de cálculo. Suponhamos que dê 5 mil reais. A aposentadoria vai ser 5 mil reais, Meu resto, que tanto na para época era teto, né? deficiente como para a especial. Então não mudou nada, tá? Então não pode acumular dois benefícios para uma aposentadoria. Você tem que escolher aquela que for mais favorável para você, tá? Tá. Nem Vamos lá. reconhecer, né? Porque antes a gente fazia, antes da reforma, né? Um tempo Aham. especial, outro tempo normal, né? É. Na parte da deficiente, não dá mais para fazer isso. Não, você não acumula dois benefícios, tá? Não é Perfeito, possível, tá? perfeito. Outra coisa vou falar do cálculo, tá? Que é uma coisa bem importante. Sim. O cálculo, ele era esse cálculo de 80%. O texto não trouxe alteração no cálculo, que é o artigo 22 da reforma. Ele disse assim, ó, inclusive com relação aos critérios de cálculo, nada mudou. É o final do texto dele, você pega o artigo 22, você lê, o finalzinho vem escrito isso, tá? Sim. Mas aí o INSS, não contente com a situação, foi lá e primeiro ele pegou e soltou um ofício. Um ofício, eu acho que é o 65, e disse assim, ó, não, 64 de 2019, e falou, ó, é tudo igual, só que os cálculos vai seguir o que foi colocado para a reforma. Não contente, em 2020, no mês de maio ou abril, se eu não me engano, soltou uma portaria 450 e falou, ó, é o seguinte, vai seguir essa forma. É a forma nova de cálculo, mas isso não está correto. Na realidade, o INSS não concede com o cálculo anterior, ele concede nesse cálculo da média do 100%, que Tá. reduz o valor da aposentadoria. Uma coisa é Bastante. você ter 80%, reduzir os menores, e outra coisa é você ter 100%, e aí não poder reduzir os menores, salvo se você tiver tempo para descartar, tá? Quem tem Sim, muito tempo, vale a pena fazer o cálculo, por isso a importância do advogado, né? Para fazer esse sim. planejamento é o que eu Especialista sempre. recomendo, exatamente o que eu recomendo, assim, nas minhas aulas para os advogados, assim, fazer o cálculo de todos os tipos de aposentadoria que aquele segurado tem direito. Sim, No meu caso, por exemplo, que tinha já um período já batendo os 30 anos, então o ideal é fazer o cálculo, ver se tem período especial e ver qual é o mais vantajoso, tá? sim, Claro que após a reforma tem essa questão do especial, como você mesmo colocou, você só pode converter até 2019, e aí você aproveita, faz a somatória, mas aí tem que usar tudo, critério de pontos, o especial e a regra do deficiente, tá? sim. E a deficiência, veja bem, precisa ser deficiente mesmo, né? Ontem mesmo, no videocast do professor Carlos, junto com o Arismar, eles falam essa questão da deficiência, da incapacidade, porque às vezes a pessoa, ela fala, eu sou incapaz, ela não é incapaz, de É, verdade. E não adianta você era ficar isso que a gente brigando. precisa balizar, né? Exatamente, é verificar se o seu cliente é realmente, aqui no caso, deficiente, porque tem essa questão da diferença da deficiência para incapacidade. Parece igual, mas não é, tá? Tá, então Vou vamos lá. falar de novo. Tá, Aí é fala. que tá, quem tá nos assistindo são pessoas leigas. Então a Isso gente mesmo. precisa deixar claro para que elas possam entender quem é o deficiente e E quem é incapaz. quem está incapacitado para o trabalho.
né? Tá, então eu vou falar de novo do meu exemplo, que eu acho que aí fica mais fácil para entender, até porque aqui eu estou falando como uma pessoa normal, não estou falando Sim, como advogada, como professora, nem nada. Então, eu, Viviane, trabalhei lá 22 anos na minha vida, não tinha nenhum tipo de deficiência, fui acometida por uma doença que me causou uma deficiência. Só que não me limitou ao trabalho, tanto que eu trabalho hoje. Eu continuo advogando, eu continuo dando aula, então eu consigo trabalhar. Qual é a principal diferença? Uma pessoa incapaz, ela fica incapaz para o trabalho. Ela não consegue exercer nenhum tipo de atividade laboral, que é atividade para o trabalho, tá? sim. Eu tenho pessoas que me procuram e dizem assim, eu não posso usar a regra do deficiente. Aí eu falo assim, você consegue pegar ônibus? Ah, consigo. Você consegue tomar banho normal e se trocar? Consigo. Você consegue andar na rua normal? Consigo. Então você não é deficiente. Por quê? A deficiência causa limitações no meio social, na sua vida fora do trabalho. Eu já assisti vários vídeos no YouTube e eu vejo que as pessoas batem muito nessa questão assim, na hora da perícia você leva os exames, você leva o auxílio doença, afastamento, o perito nem vai perguntar disso. Ele não quer saber se você trabalha ou não, se você está incapaz para o trabalho, tanto que no meu caso, a primeira coisa que ele perguntou era que tipo de área que eu atuava, porque ele sabia que eu era advogada. Porque Sim. a deficiência, ela traz limitações no dia a dia, na vida cotidiana. Tanto que é feito duas perícias, a perícia médica e a perícia da assistente social. Por quê? Eu vou dar o caso, o meu exemplo. Eu preciso de barra no banheiro para tomar banho. Eu preciso de puffs, banquinhos no quarto para que eu não consigo me trocar de pé. Eu preciso sentar para calçar um sapato, para colocar uma calça. Eu não consigo prender o cabelo, porque eu não tenho movimento completo do lado esquerdo, não tenho perdas de força. Eu não pego transporte público, porque eu tenho problema com equilíbrio. Uhum. Eu não ando na rua sozinha. Hoje eu ando com auxílio de outra pessoa. E se eu tiver que ir em algum lugar e não tiver um estacionamento onde eu vou descer e entrar, eu não vou nesse lugar. Se eu tiver que descer uma escadaria ou uma rampa, eu não vou nesse lugar. Então, qual é o critério? A deficiência causa impedimento para a sua vida cotidiana, que é o Sim, meu caso. Então, se eu não tiver um carro, eu vou ficar dentro de casa, concorda? Até claro. para pegar um Uber, para mim é complicado. Eu tenho muita dificuldade para entrar no Uber e colocar minha perna no banco de trás no Uber. Se eu não tiver uma pessoa, se o Uber não descer do carro e Para vir te me auxiliar. ajudar, É. eu não consigo entrar. Na maioria das vezes, quando eu preciso de um Uber, ele normalmente fala: precisa de ajuda? Eu falo: precisa. Aí ele vem e dá uma ajuda. Então, essa é a grande diferença. A incapacidade causa incapacidade para o trabalho. A deficiência causa limitações na vida em sociedade, entendeu? Eu Entendo. até auxiliei uma vez um colega no sentido assim que ele não conseguia entender qual era a diferença de incapacidade para deficiência. Ele dizia, não, mas ele é deficiente, tá? Aí eu falei assim, ó, olha o laudo da assistente social. Ela colocou que tinha energia na rua, que a rua era asfaltada, que a casa era pintada, mas isso aí não quer dizer nada. Porque qual é a questão para a assistente social e a questão para o médico? É saber como essa pessoa consegue andar na rua. Porque eu falei para ele assim, olha, coloca uma anilha, uma caneleira, um saco de feijão, amarra na sua perna e vai andar na mesma calçada que o seu cliente anda e verifica quais são as dificuldades dele. Porque é assim que eu me sinto, entendeu? Sim, A dificuldade de subir um degrau, a dificuldade de subir num ônibus e se manter dentro de um ônibus, um metrô. Eu fico imaginando eu dentro do metrô. Ou eu vou derrubar sim. todo mundo, ou as pessoas vão me segurar. Então, nem me atrevo, porque eu não consigo, eu não tenho força para subir o degrau do ônibus. Então, essa é a grande diferença. E a incapacidade, ela causa a limitação para o trabalho, mas a vida cotidiana é normal. A pessoa Entendo. consegue fazer praticamente tudo na vida cotidiana.
Então, a Uhum. grande diferença é quando as pessoas me perguntam, elas falam, eu tenho tal problema na coluna, na perna. Eu falo, tá, você consegue isso? Você consegue isso? Você precisa de algum apoio para a sua vida cotidiana? Você consegue fazer comida? Tem que perguntar tudo isso. A pessoa tem que responder essas questões, porque são essas as questões que serão feitas lá pelo perito. O perito ele Sim, não pergunta do seu trabalho. As perguntas que são feitas na perícia é assim: você faz comida? Você pega transporte? Você anda sozinha na rua? Você precisa de algum acessório na sua casa para te ajudar alguma coisa? Então, é isso que o perito quer saber. Porque a anamnese, que seria o exame físico, não necessariamente eles fazem, mas ele, no meu caso, pediu para que eu levantasse, para que eu andasse e para que eu levantasse o braço, porque eu disse que eu tinha problema no braço, mas durou assim 10 segundos e foi o suficiente para ele ver que eu não tinha condições de fazer o que ele gostaria que eu fizesse. sim. E importante numa perícia é assim, no meu caso, por exemplo, eu levei os exames, tá? E levei um relatório médico, não é nem atestado, é um relatório aonde o médico Um CID, descreveu isso. Então, o CID é eu importante, sempre mas bato nisso. o grande erro é que as pessoas colocam o CID da doença. E olha que interessante, eu estou com uma doença que é a esclerose múltipla, que tem o CID G35. A esclerose múltipla sozinha não causa deficiência. Agora, os sintomas da esclerose múltipla que causam a deficiência, Todo o que no meu entorno. caso é parestesia do lado Sim. esquerdo, é uma semiparesia, né? Como se fosse uma pessoa tenha paralítica, ela não sente as pernas, eu sinto parcialmente. Então, interessante é isso, é que esse relatório conte, a pessoa, eu já peguei relatório de ver assim, a pessoa tem doença X, aí a pessoa vai lá e conceitua a doença. Legal, a doença ela é grave, ninguém está dizendo que ela não é grave. Mas quais são os sintomas que essa doença causa nessa pessoa que está se dizendo deficiente, que causam limitações na vida dela em sociedade? Sim, Entendeu? Então, isso é importante que conste no relatório. sim. Que tipo de deficiência que causa, ou seja, o sintoma da doença. Às vezes, a medicação causa. Entendeu? Você Todos os toma uma efeitos, medicação. né? Os Isso, a medicação, rebotes. você toma Sim, uma medicação que, por exemplo, te deixa sem poder, te dá tontura, tira o seu equilíbrio. Aí você tem uma doença X, mas tem uma medicação que derruba, você não consegue trabalhar, você não consegue sair sozinha, você não consegue pegar um ônibus, você não consegue dirigir. Então, isso é muito importante, entendeu? sim. Porque as pessoas confundem muito. É, Pode o, falar. o que é bem interessante que a gente precisa também falar para as pessoas, tudo é o nível, né? Por exemplo, eu tenho feito bastante live e escrevo sobre a epilepsia há alguns anos. E a epilepsia tem vários tipos, vários É, níveis, né? E aí é o isso que eu mesmo. sempre bato para as pessoas. Gente, uma coisa é incapacidade ao trabalho e outra coisa é Isso. deficiência. E é claro que a gente sabe que existem níveis de epilepsias que as pessoas perdem a condição de ter uma vida Uma vida independente, normal, exatamente, normal. independente. Muitas Você pessoas não falou a saem nem da palavra, cama, né? isso, você falou uma palavra importante que é a independência, né? O Sim, que é uma pessoa uma pessoa deficiente? É uma pessoa dependente de algo, ou de uma prótese, de uma órtese, de uma cadeira de roda, de uma bengala, de uma muleta, de um braço, entendeu? De um sim, acompanhante. Então, sim, a independência é o ponto fundamental para você definir uma deficiência. E o exemplo da epilepsia é importante, que é o que você falou. Existem vários tipos de pessoas com epilepsia, sim, vários níveis, né, o grau. Assim como a esclerose múltipla, eu conheço gente que tem vida normal, entendeu? Mas eu conheço gente que está na cama, que nem se alimenta sozinha. A minha mãe teve também, e ela ficou sem andar durante 10 anos na cama. Então, era entendo. uma pessoa deficiente. O autismo também, o Sim, autista tem muito síndrome de Down, tem síndrome de Down que eles trabalham, faz de tudo, tem vida independente.
Mas tem gente que eu conheço, uma pessoa com síndrome de Down com a minha idade, que não pode sair sozinha. Mas foi durante um determinado período da vida. Isso é importante também porque o perito ele pode avaliar na perícia que esse grau ele mudou. Então, de repente, um determinado período da sua vida, você teve um grau leve, depois Sim, mudou para moderado, ou moderado para grave. E o que você vai fazer a pergunta, mas como que vai ser o cálculo? Vai ser o que é preponderante. Primeiro assim, ó, o período leve, depois o período médio, e depois aquele período sem deficiência, a conversão vai ser no grau que for preponderante, ou seja, o período que você ficou mais tempo naquela deficiência. É assim tá. que ele vai fazer o cálculo, entendeu? Sim. Se vem Porque é o caso da. piorando, Isso mesmo, porque tem doenças que vão causando uma piora, né? Ela é sim, progressiva, e o caso da síndrome de Down é assim. Essa pessoa que eu conheço, ela durante um determinado tempo, até parente, ela era uma pessoa normal, trabalhava, ia no banco. Depois, aí ela perdeu um olho, ficou cega de um olho. Aí ela foi perdendo um pouco do discernimento, aí virou uma pessoa totalmente dependente, uma pessoa deficiente, que aí é a sim, deficiência mental, né? sim, Porque a sim, deficiência é em todos os níveis, sim. físico, o mental, o Sensorial, morfológico. Tem até uma palavra aqui que é morfopsicofisiológico. É uma palavra gigante, entendeu? Não dá nem para colocar, porque não precisa nem explicar, mas é que atinge tudo, todo tipo de deficiência. sim, E tem a perícia da assistente social, que isso é importante também para as pessoas que estão aí assistindo, que vão passar por uma perícia. O que é importante você levar nessa? Porque você fala assim, o que vai fazer uma assistente social? Tem assistente social que vai na casa e que sim, vai olhar como que é que a pessoa vive, né? Como que é o dia a dia dessa pessoa. Se ela por exemplo, no meu caso, tá, é uma casa normal, mas aí no quarto você vai perceber que existem algumas coisas para me ajudar. E eu sou uma pessoa, por exemplo, ele me perguntou, você cozinha? Eu falei, não. Não, eu cozinhava, mas eu não consigo segurar, não tenho força para segurar uma panela, por causa do braço esquerdo, então eu tenho uma pessoa que me ajuda. Então, às vezes, a assistente social, ela vai até a casa da pessoa para saber se isso é verdade, tá? entendo. E aí, o que é bom levar? No meu caso, o que eu levei? Eu fotografei tudo aquilo que eu usava de apoio. Então, eu tirei a foto da barra do banheiro, dos puffs que me ajudavam. O meu marido tem um carro que é extremamente alto. É um Jeep Cherokee. Eu não consigo entrar no carro. Eu só consigo entrar se tiver um banquinho. Até a foto do banquinho eu tirei e levei. Ou seja, eu mostrei para ela que eu necessitava de apoios. Ela já tinha o resultado da perícia médica, porque a perícia da assistente social é feita após a perícia do médico. Então, ela já sabia o resultado. Na realidade, ela vai confirmando, né? Na minha perícia foi até um pouco interessante, porque ela começou a fazer perguntas muito profundas do tempo que eu recebi o diagnóstico. Eu acabei emocionalmente me abalando, comecei a chorar, porque parece que ela começou a cutucar, sabe? Porque ela queria saber. Eles querem Até saber se onde o que você está falando é verdade, né? tem. Entendeu? E aí eu levei, mostrei todas as fotos para ela só deu uma, assim, olhou, deu uma pincelada assim com os olhos e saiu o resultado, entendeu? Então, isso que é importante a pessoa levar na perícia, e na perícia médica, além do relatório, uma coisa que é muito importante é o marco inicial dessa deficiência. Como que você vai provar? Porque foi a primeira coisa que o médico me perguntou. Quando começou a deficiência? Porque exatamente por causa do cálculo. Sim. Aí eu falei, olha, está escrito no relatório. Ele falou, mas não tem nenhum exame com diagnóstico aqui para eu ver? Eu tenho na minha casa, o Até diagnóstico porque vem eles via. entendem que o seu médico fez o E relatório, o né? médico é seu amigo, ele acha que seu Seu amigo. amigo. Co- Sim. Como se fosse simples você Quis chegar te para o dar uma médico e falar, ô, doutor, ajudinha. não dá, não dá, os médicos não se comprometem, mas eles acham que Sim. é assim. Você vai chegar lá e falar, doutor, coloca aí para mim, e não vai pôr, ele só vai pôr aquilo que realmente é, entendeu? A E eu impressão achei que a bem gente, engraçado. a impressão que a gente tem, doutor, é que o perito parece que nunca foi médico assistencial, Ou sabe? ele era muito legal, né? Ele era muito legal com os pacientes dele, né? Sim, porque eles perguntam, eles têm uma exigência
Que parece Isso. que aquele médico vale menos do que ele, né? Para fazer um É, relatório dizendo que não existe, não é? eu vou te dizer que é muito rigor. E no caso, eu vi que ele nem deu tanta importância para o relatório, tá? Ele só olhou o CID, estava escrito a data lá, ele nem tinha visto. O que, que ele pediu? Aí ele pediu o exame. No meu caso, era ressonância. Sim. Aí eu falei, doutor, tem uma ressonância aí, o senhor vai ver que é de 2012, com data X, que era 8 de junho de 2012. Falei, aí foi o diagnóstico. E aí eu levei a última. A última ele nem Nem olhou. se interessou, mas ele queria saber quando tinha começado. Aí Sim. ele pegou a ressonância, olhou aquela etiquetinha, a lâmina que vem com a data. Então você vê que são detalhes assim que às vezes as pessoas jogam fora, né? E foi a Nossa, única coisa que eu guardei sempre foi a do diagnóstico, sim. entendeu? Não tinha nem E, essa lei ainda, eu guardei. e a fibromialgia é uma enfermidade muito polêmica, né? Isso. E também é outra que oscila entre deficiência e É porque ele é a, psicossomática, né? sim, e a Entendeu? Às vezes a incapacidade, pessoa né? é a incapacidade. Né? Eu conheço gente incapaz, tá? Com a Sim, fibromialgia que teve que parar de trabalhar. Mas eu sim, também também. conheço gente que tem vida normal, porque existe medicação hoje, né? E aí a Mas gente cai não no dá sintoma. tanto efeito assim para Sim, organismo, né? porque A causa minha muita dor, né? a minha preocupação que eu sempre falo, né? Tem ortopédico, reumatológico, psiquiátrico, né? Junta e leva. Isso. Mas na parte, muitas vezes a pessoa fica deficiente, né? Mas não pela fibro, é as Pelo enfermidades conjunto, isso, pelo conjunto. conjunto, porque muitas vezes dá a depressão. A Sim, pessoa entra num quadro depressivo. Eu também passei por um quadro depressivo, mas há sim, um tempo atrás, e eu até na época tentei a aposentadoria por invalidez, era por invalidez na época, hoje é por sim. incapacidade. E acabou que foi até engraçado a minha perícia, porque a médica, eu discuti com ela na sala, e ela virou as costas e me deixou falando sozinha, Nossa, entendeu? E ela, depois ela, para ela falar que, como eu era, sabia que eu era advogada, ela não colocou que eu indeferiu, ela colocou que eu não compareci. Olha que nossa. absurdo. Então a gente precisa estar preparado para o que vai acontecer, né? E perder a cabeça, pelo menos eu aprendi isso, perder a cabeça não é o melhor caminho, tá? É só ter atenção. E é uma coisa que eu quero falar, que eu acho que é importante. Eu entrei com 2 pacotes de lâminas de ressonância. Quem faz ressonância magnética, normalmente as deficiências, normalmente as pessoas que têm deficiência, ela tem uma ressonância, porque normalmente deficiência ela tem um cunho neurológico, normalmente. A Uhum, maioria, tá? Nem todas. sim. Ou tem exames, radiografias, que seja. Essas coisas são pesadas. Na hora de entrar, eu falei assim pro guarda assim, meu marido pode levar as ressonâncias lá na mesa? Ele falou, não, eu levo. Colocou em cima da mesa. Quando o médico concluiu, eu não fiquei lá 5 minutos, como o pessoal fala, não. Eu levei uma meia hora, 40 minutos na minha perícia. Quando terminou, ele falou, pronto, terminei, pode ir. Aí eu falei para ele assim, eu posso chamar meu marido para vir buscar as ressonâncias? Por quê? Se você pegar as ressonâncias, porque às vezes eu até consigo carregar com muita dificuldade e carregando eu ponho em risco uma queda. Sim. Mas numa necessidade, se não tem ninguém, você tenta Acaba se levar. virando. Mas às vezes as pessoas agem no automático, né? Aí Sim. a pessoa, o que, que ela faz? Ela levanta, vai lá e pega. Aí a sua perícia pode ser revertida Já por foi um embora. indeferimento. Vai Sim, embora. Aí o sim. que, que ele fez? Ele falou assim: não, eu levo. Ele pegou as perícias, as ressonâncias, e levou até lá na porta para o guarda pegar. Então é importante o paciente ficar atento. E é importante isso que você disse com relação à fibromialgia, porque ela sozinha não causa deficiência, Sim, mas o conjunto de sintomas e de problemas que causa por causa dela, porque é uma doença que causa muita dor, sim. então a pessoa fica irritada, a pessoa fica depressiva.
E tem uma questão que é importante, tá? Quando a pessoa não é deficiente, fica deficiente, o psicológico é abalado assim de Instantaneamente. plano. É, É a primeira coisa. Então, às vezes, a pessoa até tá bem, mas aí ela tá bem, mas ela não tá. Por quê? Porque ela não aceita aquela doença, porque ela não quer mais lutar, porque ela tá cansada, porque ela sofreu N limitações na vida dela. Então, ela não sim. quer mais aquilo para ela. E Então, isso porque, causa um outro problema. e porque também ficar sem trabalhar, passar na perícia do INSS, e muitas vezes a gente sabe que os peritos não são tão cordiais assim. Os No teu caso, que médicos ela do colocou no SUS, então, muitas pessoas, a maioria precisa do SUS, né? sim, Então, esses relatórios, principalmente, eles vêm do SUS. Até você tocou nesse ponto que é importante, porque é que o médico achar que o relatório é feito por um amigo, um parceiro. sim. Não, muitas vezes o relatório é feito por um médico do SUS. Sim, sim. E que nem E, sempre é tão camarada assim, né? não, normalmente eles não são, eles não querem se comprometer, mas o médico do SUS, ele sabe exatamente o que você está passando, porque ele Sim, vive com você, se é uma doença que precisa de acompanhamento, porque tem deficientes que não têm acompanhamento, que a pessoa fica doente e ela vai, toma uma medicação ou não toma nada e ela fica em casa. Ela sim. para de trabalhar ou ela continua trabalhando. E tem casos também que é importante, doutora, tem gente que foi aposentado por incapacidade. E na realidade o que a pessoa tem não é incapacidade, é É deficiência. deficiência. Aí Sim, ela tem tempo para. Porque é uma aposentadoria mais vantajosa, porque você pode continuar trabalhando, sim. entendeu? Você E pode não fica continuar. passando por perícia, né? Exatamente, não fica sujeito a ser chamado para um pente fino, e não pode fazer nada, né? Se você Sim. tiver aposentado por incapacidade, colocar uma foto no Facebook, num Nossa, hotel dentro de uma piscina, você vai ser chamado para perícia, porque eles estão fazendo essa pesquisa, né, nas redes sociais hoje, e sim. isso pode o quê? Causar um problema para você, entendeu? Sim, sim. Então, o Exatamente. importante, se tiver gente que é aposentado por incapacidade, eu recomendo procure a doutora. Entendeu? Procure a doutora para ver se é possível converter essa aposentadoria em deficiência, porque às vezes é deficiência e não é incapacidade. As pessoas Sim, me às vezes me mandam mensagem no privado perguntando: eu posso converter? Pode. Você entra com uma revisão, demonstra que é a mais vantajosa. Como o INSS tem o poder dever de conceder a mais vantajosa, mas nem sempre ele faz isso, sim. entendeu? Então, você faz o cálculo e vai lá e faz uma revisão e muda E escapa do o pente fino, tipo. né? Que é uma pressão, Escapa né? do. Não, é um problema o pente fino. E tem a questão do fundo de garantia que fica preso, que a Sim, pessoa fica presa na empresa porque não pode dar baixa na carteira se ela tiver empregada, óbvio. Aí sim, fica com a carteira em aberto, não pode trabalhar. E o deficiente pode ocupar cargo de deficiente. Eu sim, tenho muitas empresas que eu conheço que não têm deficiente para ocupar os cargos. Tem, porque é obrigatório, né? As empresas grandes ela tem que ter lá um percentual que tem que ser uhum, preenchido com um deficiente. Pode ser qualquer tipo de deficiência. Eu sim. acho que muitas pessoas, às vezes, você vai em lugares que quem te atende é um deficiente. E às vezes, veja, e as pessoas às vezes ficam, eu não vou me candidatar, né, a uma vaga PCD. Mas, gente, existem níveis, né? Se você Isso. é um, tem lá comprovado que você tem a deficiência, aproveita, né? E se faltar tempo, imagina que a pessoa tem, olha só, a pessoa tem deficiência, aí ela tem lá, vai 10 anos trabalhando. Vai lá, trabalha como deficiente, porque o fato de você ocupar o cargo como deficiente é favorável para o seu laudo. Sim, Uma coisa que eu acho legal também, que eu relutei em fazer, mas eu acho que, porque às vezes tem essa questão psicológica, é assim, é o cartão de estacionamento. Aquele que você vai na prefeitura, tira o cartão para estacionar em vaga especial, ele sim. também é importante. A carteira de motorista para PCD, se a pessoa for um motorista, se tiver um Ou carro, mas se ela não o tiver. passe de ônibus também, né? E isso, tudo isso é importante e é favorável na hora de você passar na perícia. Porque o maior medo, né, o enfrentamento é o da perícia. Porque Sim, até eu, que tinha uma deficiência ali comprovada,
me deu um certo medo, e aí eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu estava levando toda a documentação. Eu lembro que eu até perguntei para o professor Carlos, eu falei assim, tem alguma coisa errada? Ele falou, Viviane, você sabe o que fazer, o que que você tem? Ele falou, é só você ir lá. Ele falou, você não está contando mentira, você não está falando nada de errado, você está com seus exames aí, seu relatório está aí. Então, isso é importante, porque a Sim, pessoa fica apreensiva, porque ninguém quer passar em perícia, porque sabe que os peritos não são tão cordiais como você mesmo colocou. Não são sim. muito cordiais, nem sempre você pega um perito legal. Você viu que eu passei por essa experiência de a perita discutir comigo, virar as costas e me deixar falando. Você tem noção que é essa situação? E ainda Eu me. alegar que Ah, você tinha faltado na perícia. que eu faltei, ela colocou que eu não havia comparecido, porque quando ela virou as costas e saiu, eu falei assim, olha, eu vou atrás de você, falei para ela. Não, porque eu fiquei muito nervosa, e aí eu fiquei, bom, eu travei na hora, pedi para falar com a gerente da agência, mas isso aí não muda nada, aí eu tinha que demandar um processo, dá para fazer isso, dá para buscar o perito, mas não é o melhor, entendeu? Até que para Sim, paciente, ele vai se indispor, ele vai passar por uma situação muito ruim. sim, Então, os níveis de deficiência, eles são medidos conforme quanto mais limitação você tem, maior vai ser. Porque eles colocam pontos. Imagine que você tem lá. Tem a portaria interministerial, a número 1, que ela trata as deficiências conforme aquela. Que é o CIF, né? Que é a Classificação Internacional de Funcionabilidade. Então, imagina que é uma tabelinha. O máximo é 5. Aí fala assim: consegue tomar banho sozinho? sim, Consegue 5. Se precisa de ajuda, 4. Ah, você precisa de uma cadeira e vai reduzindo. Então, sim. para cada setor da sua vida, desde a sua casa até o meio social, é tudo medido dessa forma, é graduado por pontos. Doutora, tem uma pergunta aqui do senhor Tá. Laércio. Boa noite, senhor Laércio. Seja bem-vindo. Tá dizendo que ele ficou um ano afastado, né? Perdeu a visão e só recebeu um salário mínimo. Nesse caso, a gente precisa saber qual o benefício, né? Que ele Até teve. porque a visão monocular ela já foi admitida como deficiência, né? Porque é Sim, uma deficiência. Você falta um olho, não tem. Se você ficar com uma conjuntivite, você fica cego, sim, praticamente, sim, né? sim. E dependendo da Então tem que profissão, analisar. Isso mesmo. né? Porque é o ideal que eu falo, procure a doutora, leva, verifica como é que foi esse afastamento, por que que ele recebeu esse um salário mínimo, qual era o salário dele, se é deficiência, se é incapacidade, continua trabalhando, não continua. Então, tudo tem que ser analisado Sim. com Às vezes documentação, também né? por ser pandemia, né? Às vezes É. solicitou o pedido pela internet, foi E um. eles estavam pagando um salário mínimo. Isso mesmo. Exatamente. É, Isso aí é importante até porque durante a pandemia ficou estipulado que as pessoas receberiam salário mínimo para não ficar sem receber nada, sim, mas agora tem como ir atrás, rever, recalcular. E eu acho importante até ir atrás, porque o INSS não vai oferecer isso, assim, não vai vir bater na sua porta e falar, tô te devendo. Ele não vai sim. fazer isso, gente. Não, não vai. Não vai. Então, Ele tá até falando aqui que ele perdeu 40% da visão esquerda. então É, é importante. É sim. importante avaliar Um e laudo, verificar isso, um relatório do médico para relatório. saber até que ponto essa perda da visão está impedindo ele de viver normalmente. Porque o Sim, deficiente, por que, que existe a lei do deficiente? Por isso o grau de deficiência. Para ver como você se coloca, como fala da inclusão social. O ideal é que o deficiente viva igual uma pessoa normal. tá. Por isso, né, Sem a o direito deficiência. isso, uma pessoa que não pega fila, uma pessoa que senta no primeiro banco, às vezes as pessoas torcem o nariz numa fila, mas é só quem está mesmo nessa situação Que para sabe, né? saber o quanto que é difícil. Às vezes Sim, você até estar naquele lugar, entendeu? Porque se sim. a pessoa para longe, que nem ele tem um problema na vista, de repente, se ele estacionar num lugar distante, não pode nem dirigir, na realidade, né? Teria alguém estacionar,
Ele teria que andar e aí se não enxerga direito, pode tropeçar, pode cair. Será que ele consegue pegar um transporte público? Será que ele tem Sim, dificuldade dentro da casa dele por exemplo, para higienização, né? Própria, para se trocar, para se pentear? Então, isso tudo tem que ser avaliado em conjunto e eu indico que uma pessoa nessa situação procure um advogado, para sim, que o advogado auxilie, para que ele avalie o que é melhor, sim. entendeu? E, doutora, no caso dos vigilantes, né? Teve uma mudança toda na parte de aposentadoria especial e nós temos muitos vigilantes que têm a perda auditiva, né? No caso de tiro. De tiro, exatamente. E dependendo da extensão, isso é extremamente preocupante, porque imagina o vigilante não ter a audição, é até perigoso, né? Às vezes, numa reação, Atravessar a rua, atravessar a sim, rua. às vezes numa Imagine se reação, eu. trabalho armado, né? Isso. Eu falo que normalmente quando você fala disso, né? Ou você fala que quando você fala que você é aposentado como deficiente, todo mundo vem. Ah, eu posso, eu posso. É o que eu falo, eu recomendo para todo mundo. Eu falo, olha, se você não estiver contando mentira, se você estiver falando a verdade, E se isso realmente contribuindo para o atrapalha. INSS, E né? contribuindo para o INSS para você fazer anos de contribuição, ou do caso, né, da idade, de repente a pessoa já tem 60 anos, mas essa pessoa que perguntou, eu não sei qual é a idade, de repente tem 60 anos, será que são 15 anos assim? Tá, se for 15 anos assim, beleza, ela já Já pode dá para pensar numa aposentadoria por idade, ela não prosperidade. precisa esperar os 65. Sim, E aí, o cálculo não vai vir como deveria, conforme a reforma trouxe, mas vai judicializar, gente, porque eu tenho conhecimento e eu sei que o INSS já está concedendo aposentadoria para deficiente com o cálculo pós-reforma. ó, Aí tem, cabe o advogado ir atrás. sim, tem a dona Lúcia, está dizendo que ela tem deficiência desde criança. E em 2016 ela fez uma cirurgia, né? Ela utiliza bengala, deu entrada na aposentadoria, por tempo de contribuição para deficiente. E até agora ela está aguardando, né? Aguardando Quando? assistente social. Quando deu entrada, dona Lúcia, a senhora tem como dizer isso para gente? Ela está aguardando assistente social. Isso é interessante, porque às vezes as pessoas ficam É, anos, né? porque assim, ó, como que funciona, tá? Qual é o procedimento lá dentro? Você dá a entrada. Quando você chega com a documentação, sua documentação fica lá para ser analisada se você preenche os requisitos para aquele tipo de aposentadoria. Feito isso, é marcado as perícias. Marca médica e já marca social. Sim, Agora, se está travado, aí cabe a doutora fazer algo por ela, entendeu? Porque sim, é só movimentar isso. E hoje o ideal até é que você use requerimento, né? sim. E o senhor Laércio está dizendo que ele tem diabetes, né? E a perda da visão foi em decorrência da Da diabetes. diabetes. Ele Exatamente. trabalha na Unicamp e é técnico de enfermagem na Unicamp. Então aí tem uma atividade especial, né, junto aí. Sim, Aí cabe um bom planejamento, né, doutora? Para ver o sim, que é melhor para ele, né? sim, Mas é interessante. E a diabetes tem muito. É um exemplo interessante também, porque a diabetes em si não causa deficiência, mas os sintomas, o porque a diabetes efeito, você perde membro, né? Perde sim, membro, fica cego, perde audição. Às vezes um machucado faz que você perca um dedo, um pé. Diabetes é grave, sim, sim. entendeu? E aí Então, cabe avaliar. no caso dele que é Fala. técnico de enfermagem, ou ele vai utilizar a insalubridade para especial ou ele vai utilizar a parte da deficiência. Exatamente. Sim, Mas hoje, na realidade, se a gente for fazer uma análise, se couber as duas, eu ficaria com a pré-deficiente. sim, Porque ela não remete à perícia e hoje, depois da reforma, o cálculo é melhor. sim. Porque o Tem, cálculo do benefício por incapacidade é ruim. tem a dona Rosana.
Dona Rosana está Tá, falando em artrose. Dona Rosana, uma coisa, igual a gente também dá. falou, uma coisa é a incapacidade para o trabalho e outra coisa é a aposentadoria por deficiência, né? Isso mesmo. A artrose também causa aquela atrofia, causa dor, só que aí precisa ver como que é a vida dela, né? Vai ter que fazer essa análise, entendeu? Com documentação, para verificar se passa numa perícia é, como deficiente. Porque ela está falando Deficiente tem que ser deficiente de verdade. que ela é empregada doméstica, né? Trabalha. Trabalha, trabalha. Então, mas aí faz tudo, né? Pelo jeito, pega Tem, transporte, acaba tendo que empregada fazer, né? doméstica faz tudo. Então acaba fazendo. Então, na realidade, aí seria mais um benefício por incapacidade, né? Sim, incapacidade, É né? mais incapacidade que por deficiência. Porque sempre que a minha recomendação é sempre assim, ó, sempre que você for questionar se é deficiência ou incapacidade, você trabalha, às vezes é até bom que a pessoa trabalha. E Sim, como que é a sua vida no dia a dia? Aí pergunta como ela faz para tomar banho, como ela faz para se trocar, como ela faz para sair, se ela pega ônibus, se ela pega metrô, se ela cozinha, se ela anda de carro. Isso que é importante. Se atente ao meio de vida comum, ou seja, social, a inclusão dela na sociedade. O trabalho deixa de lado, tá? sim, Porque às vezes ela é incapaz para aquele trabalho, mas ela consegue fazer outro. Eu vou dar o meu exemplo de novo. Eu trabalho, mas eu não posso sair para fazer uma audiência, por exemplo. Tanto que hoje eu nem estou mais pegando processos que demandam esse tipo de trabalho, que é fazer uma audiência, porque eu vou precisar de uma companhia para ir comigo. Não sim. posso ir sozinha, entendeu? E Eu nem fiz sempre, aqui né? nos últimos dias eu fui assinar uma separação e eu precisei que meu marido me levasse até o cartório. Porque sozinha eu não conseguiria. A pessoa fez questão que eu fosse, era uma pessoa conhecida, e aí eu fui. Mas aí o meu marido me levou, porque eu tinha que estacionar, atravessar a rua e andar um percurso para chegar dentro do cartório. O cartório estava em reforma ainda ali na Vila Olímpia. Então, essa é a questão, entendeu? Então, precisa avaliar isso. Agora, se ela tem uma vida normal, agora, se suponhamos que a senhora não trabalhar, não fizer nada, parar de ser empregada doméstica, deixar de trabalhar, como que vai ser a vida? Entendeu? Por isso que às vezes é mais um auxílio-doença do que uma aposentadoria para deficiente, Sim, certo? sim. Perfeito. Mais Doutora, alguma questão? aí não mais. E são 19h52. Uhum. Infelizmente, agora que a gente está aquecendo o É Facebook, porque as ele. pessoas começam a fazer pergunta, fica mais legal, entendeu? Exatamente. É por isso que eu sempre falo no início da live: façam suas perguntas, porque a live É, sem as pessoas participando, né? As pessoas têm que participar e a live é para isso mesmo, para a gente falar, para a gente tirar dúvidas, né? isso mesmo, é isso E, mesmo. e gostaria de agradecer muito, muito a disponibilidade da doutora, né? Vir aqui falar, expor um pouco do seu conhecimento, né? E gostaria de agradecer muito a todos. Próxima quinta-feira, Eu às também. 19 horas, estaremos aqui com a Simone Chiarato. Vamos falar sobre Ah, é muito boa essa finanças. live. Essa é boa, hein, gente? Faz as perguntas, porque essa aí é fera, hein? É Exatamente, boa. sobre Isso finanças. mesmo. Como é que Isso, você faz para se programar, né? Para sair um pouco das dívidas, né? isso. E vai ser ótima por conta disso. Não percam, por Com favor. certeza. Doutora, agradeço a oportunidade e se você precisar de alguma coisa, só chamar, tá bom? E agradeço a Perfeito. todos, agradeço as perguntas, né? Se alguém tiver mais dúvidas, é só chamar a doutora aí, que ela com certeza vai fazer um bom trabalho para vocês. Maravilha, doutora. Tá bom? Obrigada, viu? Tá bom, Até então. mais. Até logo. Agradeço a Tchau, todos que tchau. estão nos acompanhando. Tá bom, Boa- então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.